Boa tarde a todos. Vamos iniciar agora a apresentação sobre cirrose. Ela está dividida em duas partes. Eu vou iniciar e depois o meu colega Marcelo, ele vai dar a continuidade. Então, vamos pela definição. O que seria, então, a cirrose? A cirrose é a desorganização, a alteração da estrutura lobular e também vascular do fígado. E ela é constituída por dois fatores principais. A fibrose difusa, ou seja, uma fibrose que se dá pelo parênquima do fígado na sua maior parte, e pela formação de nódulos parenquimatosos anormais. Então, em vez de a gente ter aquela estrutura lobular típica do parênquima hepático, com os sinusoides, a disposição radial dos cordões de hepatócitos, a estrutura vascular também, a partir do espaço porta e tudo mais, vai haver uma alteração de toda essa estrutura, que é a parte funcional, O parênquima seria a parte do tecido responsável por executar todas as funções do fígado. E essa desorganização, ela se dá como um fruto aí de, basicamente, todas as inflamações crônicas, Então, as lesões hepáticas crônicas e persistentes, elas têm como um final comum a cirrose. E principalmente naqueles indivíduos que têm uma predisposição genética. E aí o Tratado de Gastroenterologia, ele traz um destaque para essa questão do fator genético, porque ele explica que naqueles pacientes que são alcoolistas crônicos, só cerca de 30% deles é que de fato acabam evoluindo para a cirrose. Então, toda lesão crônica, no fígado e persistente, ela é potencialmente uma lesão que pode ocasionar a cirrose, mas acaba acontecendo sendo mais frequente naqueles pacientes que já têm uma predisposição genética. E aí, aqui eu trago para vocês duas imagens. Essa primeira imagem, à esquerda, mostra um fígado não cirrótico, então a gente vê que ele tem o aspecto morfológico dele preservado, enquanto que essa figura da direita já mostra um fígado cheio de nódulos. Dá para ver que é completamente diferente, Esse, no caso, é um fígado cirrótico. Sobre a epidemiologia. Então, a cirrose, ela tem uma distribuição global, independente de etnia, de idade e de gênero. E a OMS estima que ocorram 800 mil mortes por ano em decorrência da cirrose. Então, daí a gente já tira a importância de dominar bastante esse tema, Ela está entre as 10 maiores causas de morte no Ocidente, e tem aí uma prevalência estimada de 4,5% a 9,5%. Contudo, tanto a prevalência quanto a incidência, ela sofre variações geográficas, a depender também da predominância nesses locais dos fatores causadores da cirrose, que a gente vai ver que são muitos. E também é uma condição que ela leva a um impacto econômico por conta dela atingir pacientes, geralmente, que estão aí na fase ativa, economicamente falando, e acaba gerando uma morte prematura, invalidez e a própria morbidade em si, ela já acaba interferindo na atividade laboral, na saúde, de um modo geral, desse indivíduo. Em relação à etiologia, se tem que são inúmeras as causas potenciais de cirrose. Só que, por quê? Porque, como eu falei para vocês, toda inflamação crônica, toda lesão crônica desse fígado, em teoria, ele pode gerar uma cirrose no futuro, quando se dá de forma persistente e prolongada. Contudo, existem aí algumas causas que são mais comuns. E aí, o Zaterk, ele traz para a gente uma classificação etiológica, que eu já vou explicar para vocês. Mas, antes disso, eu vou falar daquelas causas que são, assim, as principais, São as mais frequentes mesmo. Aí a gente tem as hepatites virais crônicas, tanto pelo vírus C quanto pelo vírus B, e no caso da hepatite pelo vírus B, ela pode estar ou não associada a uma hepatite também pelo vírus Delta, e também as esteatohepatites, tanto alcoólica quanto a não alcoólica. E aí o Tratado de Gastroenterologia, ele dá destaque para a esteatohepatite alcoólica. Ele diz que é a principal causa que leva à cirrose no paciente adulto. Então, sobre a classificação etiológica aqui.
Além dessa classificação etiológica, na verdade, existe também uma classificação morfológica. Só que essa classificação morfológica, ela leva em conta o tamanho dos nódulos que são desenvolvidos no fígado. Só que essa classificação, ela acaba não sendo muito útil em termos de prognóstico nem de tratamento. Algumas doenças acabam gerando mais uma cirrose micronodular, que é aquela que você tem nódulos menores que 3 milímetros. Outras causas acabam gerando mais uma cirrose do tipo macronodular, que é acima desses 3 milímetros. Mas, evolutivamente, todas as causas, com o passar do tempo, elas acabam progredindo para uma forma macronodular. E, em termos gerais, isso, não, como eu falei, não vai repercutir muito em questão de prognóstico. Então, por isso, se dá mais destaque à classificação etiológica. E aí a gente tem, né, os fatores etiológicos metabólicos, que aí são todos aqueles agentes que estão relacionados a alterações no metabolismo, seja de forma adquirida ou de forma hereditária. Então, em pessoas mais jovens, a gente tem a doença de Wilson, a gente tem a galactosemia, né, que é o aumento da lactose na corrente sanguínea, porque a deficiência na transformação dela em glicose. Já para as pessoas com idade mais avançada, uma outra causa seria a hemocromatose, que seria o acúmulo de ferro no próprio tecido hepático, e também em outros órgãos, mas aqui, como está relacionado à cirrose, a importância é o acúmulo no fígado. E também a própria esteatohepatite não alcoólica, também está aí entre essas causas metabólicas. Tem os agentes virais, como eu já falei, né, que estão entre as principais causas. O agente alcoólico, que é o principal no adulto, e principalmente naqueles adultos que fazem uma ingesta aí de 5 a 10 anos de uma dose diária de etanol elevada. Então, acima de 80 gramas de etanol no homem e acima de 60 gramas de etanol na mulher. A gente tem também cirrose, o fator etiológico são as drogas. Então, metotrexato, alfa-miltidopa, são medicamentos que podem gerar cirrose. Tem também a classificação, né, autoimune. Então, hepatites autoimune ou colangiopatia também autoimune podem evoluir para cirrose, principalmente nas mulheres mais jovens ou então na pós-menopausa. Tem também as causas biliares, então, obstrução da árvore biliar, né? São causas que podem levar. Obstrução do fluxo venoso hepático também, porque por conta mais relacionado à obstrução do sangue que está saindo do fígado, né? Já na parte das veias hepáticas, não tanto lá na questão intrahepática, não importa. E aí vai gerar um congestionamento, e por conta desse congestionamento a gente tem anóxia nesse tecido hepático. Então, isso vai gerar uma lesão que, se persistente, pode evoluir para a cirrose. E a última classificação é criptogênica. Então, quando você tenta buscar todas as causas, entre todas essas causas, né, o que está ocasionando a doença no seu paciente, e não encontrou nenhuma delas, então é uma etiologia indeterminada, a gente diz, então, que faz parte da cirrose criptogênica, que ela aí representa cerca de 5 a 10% das causas de cirrose. E é importante a gente entender, né, qual é a etiologia desse quadro no paciente, porque isso vai auxiliar no próprio tratamento, né, para adotar medidas mais direcionadas para o caso do paciente e conseguir tratar de forma mais efetiva, e também questões de prognóstico. Bom, agora sobre a fisiopatologia, né? Para entender a patogênese, a gente tem que conhecer os 3 mecanismos fisiopatológicos fundamentais, assim, essenciais para ocorrer a cirrose, né? E há uma relação entre esses 3 fatores, então um acaba influenciando no outro. Esses mecanismos são a necrose hepatocelular, a deposição de matriz extracelular e a reorganização vascular, porque, como eu disse, é uma alteração não só do lóbulo, né, só da questão das células, mas também dos próprios vasos presentes nesse parênquima hepático. Então, a necrose celular, ela vai ser ocasionada
por lesões celulares de grande porte. Então, todos esses agentes etiológicos que eu falei, eles vão estar causando grandes lesões celulares no parênquima hepático, de forma crônica e de forma persistente. Isso vai gerar a necrose. E aí tem uma participação importante do sistema de estresse oxidativo hepático. Esse sistema ele vai estar ativado no caso dos pacientes cirróticos. E muito dele vai estar, o que vai estar contribuindo também para a ativação desse sistema de estresse oxidativo é a diminuição do óxido nítrico na circulação intrahepática. E aí é importante falar que há um paradoxo. Na circulação intrahepática, a gente tem uma diminuição desse vasodilatador, enquanto que na circulação extrahepática, na circulação sistêmica, há o aumento desse vasodilatador. Com essa diminuição na circulação intrahepática do óxido nítrico, há também uma diminuição na modulação da produção de peroxinitrito, que é um agente oxidante muito potente. Com isso, como eu falei, a gente vai estar tendo esse sistema aí mais ativado, né, bastante presente, e vai levar à produção, né, das espécies reativas de oxigênio, que vão promover uma peroxidação lipídica. Daí você já imagina que vai estar afetando a membrana plasmática. Então, com essa peroxidação lipídica, vai haver a morte celular e a necrose também. Com isso, vai haver o comprometimento da arquitetura hepática, uma vez que eu estou destruindo as células do fígado. E os produtos dessa peroxidação lipídica, eles vão ter um papel importante na fibrogênese, que eles acabam por estimular as células estreladas, que a gente vai ver que são, como o nome até já sugere, né, grandes estrelas aí nesse processo fibrogênico. Então, só para lembrar, essas células estreladas, elas também são chamadas de células de Ito, tá? São aquelas células que estão lá no espaço de Disse, que é o espaço perisinusoidal, entre os sinusoides e os hepatócitos. Muito bem. Então, vamos lá para o segundo mecanismo, que é a deposição de matriz extracelular. E veja que já está tendo aí influência, né? Então, com a necrose hepatocelular, eu já estou estimulando essa deposição excessiva de matriz extracelular. Que aí a gente vai ter um aumento dos componentes da MEC, com uma diminuição relativa aí dos componentes celulares. Eu vou estar tendo destruição dessas células e bastante deposição de fibras colágenas. E aí, quem é que vai estar depositando essas fibras? As células estreladas, ou células de Ito. Porque essas células no indivíduo não cirrótico, elas são células quiescentes, né? Elas não são células que estão ativadas. E elas cumprem ali uma função de armazenar vitamina A, retinoides. Quando a gente tem esse processo, né, fibrótico na cirrose, elas acabam por se ativar e se transformam em miofibroblastos. Então, essas células, quando se tornam miofibroblastos, elas conseguem depositar a matriz, vários elementos da matriz extracelular, e elas também têm uma atividade contrátil, então elas acabam por contrair os sinusoides. Então, essas células ativadas, as células estreladas, elas produzem, né, fatores de crescimento, citocinas, quimiocinas, que vão ter a função de estimular a própria proliferação dessas células estreladas e a fibrogênese. Então, além de estimular a produção da célula estrelada, ele ainda está favorecendo com que mais células estreladas sejam produzidas e, consequentemente, vai aumentar cada vez mais a fibrogênese. E aí, o principal mediador desse processo é o fator de transformação do crescimento beta-1. Com esse processo, né, de deposição da MEC, a gente vai ter um aumento aí, e pelo menos 2 vezes dos níveis normais do colágeno no tecido hepático. Então, os principais tipos de colágeno que acabam por ser depositados é o 1, o 3, o 4 e o 5. Mas, assim, todos os tipos de fibras colágenas, elas são sintetizadas, só que em maior quantidade essas daqui. E aí, esse depósito de colágeno vai se dar tanto no interstício hepático, quanto no espaço de Disse, né, que é um espaço bem pequenininho, que eu falei, que é onde estão essas células estreladas. Só que as células estreladas, elas são, assim, muito poderosas. Então, além delas terem papel na fibrogênese, elas também têm um papel na fibrólise. Então, ao mesmo tempo que elas sintetizam células colaginosas, elas também podem produzir metaloproteases e o inibidor tecidual de metaloproteases. Porque essas duas substâncias, elas podem, né, quando em equilíbrio, a gente tem uma regulação desse processo de deposição e de degradação. Então, o que acontece na cirrose é que há mais estímulos para ver a deposição
do que os estímulos para se degradar essas fibras que estão sendo produzidas. Só que a gente sabe que essas células estreladas, elas têm esse papel também, né? Elas têm essa capacidade de degradar esses componentes da matriz extracelular. E outra célula que é importante, que também contribui para esse processo de fibrólise, são as células de Kupffer. Mas aí, porque elas vão e produzem citocinas anti-inflamatórias, o que vai estimular a produção dessas outras proteínas capazes de degradar as fibras colaginosas. Mas aí fica o questionamento, né? Tipo, a cirrose é um quadro que é a fibrose difusa. Por que eu estou falando da fibrólise agora? Porque há a possibilidade de haver uma regressão cirrótica. Há a possibilidade de haver um equilíbrio adequado para permitir também a decomposição dessas fibras colaginosas, desses componentes da matriz extracelular. Então, antes se acreditava que a cirrose ela era irreversível. Hoje em dia, já se sabe que pode haver uma regressão da fibrose nesse fígado. Só que não é em todos os casos que isso vai acontecer. São mais naqueles casos, né, em que não há uma fibrose tão avançada e que também a estrutura vascular ela não foi tão comprometida. Então, nesses casos, é possível, sim, haver uma regressão. E aí, o tratado de gastroenterologia, ele dá o exemplo, né, das hepatites crônicas pelo vírus C. Então, quando se descobre a causa e se inicia um tratamento com antivirais, pode aí haver uma regressão da fibrose que já foi provocada pela lesão por esse vírus. E aqui eu trago duas imagens, né? A da esquerda, ela mostra o parênquima hepático de um fígado que ele não é cirrótico, então a gente vê a preservação, né? Da estrutura lobular, aqui radial. Enquanto que desse lado direito, a gente já tem o parênquima hepático cirrótico. Então, eu tenho aqui esses septos fibrosos. Repare que não tem esses septos no parênquima saudável. E a estrutura lobular, ela se desorganizou completamente, tá vendo? Aqui já tem a formação dos tais nódulos, são nódulos não funcionais aqui. Nesses nódulos, há uma população também de células que estão em constante regeneração, né? Células com alta atividade de proliferação. E acaba não constituindo também o tecido funcional, né? Tipo, essas células, apesar de estarem se regenerando, não são células que vão estar mantendo a funcionalidade de um fígado saudável, por exemplo. E aí, esse agrupamento dessas células, que estão em processo de divisão, regeneração alto, elas podem, no futuro, né, numa progressão, acabar levando os riscos para o desenvolvimento de um carcinoma hepatocelular. E aí, o terceiro mecanismo é a reorganização vascular. O que é que acontece, né? Os sinusoides, então lembrando, né, que o sinusoide hepático, ele tem aquelas fenestrações, né, aqueles espaços que permitem o transporte das substâncias, dos solutos, para os hepatócitos. O que vai acontecer no caso da cirrose é que vai haver uma perda dessas fenestrações. Além disso, com aquela deposição de matriz extracelular excessiva, vai haver também o espessamento da membrana basal desses sinusoides. Tem também um aumento do fluxo arterial esplâncnico, ou seja, o fluxo arterial para as vísceras abdominais, ele acaba estando aumentado na cirrose. Lembra que, diferente da circulação intrahepática, na circulação sistêmica, a gente tem o aumento do óxido nítrico, que é um vasodilatador. Vai ocorrer também uma obstrução fibrótica dos ramos venosos e vão existir aí chantes portosistêmicos, ou seja, desvios da circulação portal para a circulação sistêmica, tanto intrahepático quanto extrahepático. Então, nesses desvios intrahepáticos, em vez do sangue, né, que vem pelo fluxo portal perfundir os sinusoides, ele acaba atravessando direto para as veias centrolobulares e indo logo para a circulação sistêmica. Nos extrahepáticos, eu vou mostrar lá mais na frente para vocês quais são as principais regiões desse desvio.
Então, o que é que isso vai estar gerando para a gente? Vai haver uma troca de solutos deficiente, afinal, os sinusoides perderam as fenestrações e houve um espessamento da membrana basal, que antes ela era bem fininha, com uma trama bem delicada aí de fibras colaginosas, e agora houve um espessamento, porque a MEC, né, as fibras colaginosas, elas vão estar sendo depositadas tanto no interstício quanto no espaço de lício. Então, tem um espessamento da membrana basal, gerando essa deficiência na troca das substâncias, tanto para haver a depuração hepática, quanto também para nutrir os próprios hepatócitos. Então, já é um mecanismo que também facilita aí na lesão celular. Vai haver também a transformação desses sinusoides, que antes funcionava como um sistema de vasos, né, de baixa pressão, em vasos agora de alta pressão. A gente tem a obstrução fibrótica, o próprio aumento do fluxo arterial para essas vísceras faz com que acabe também tendo maior fluxo no sistema portal. Então, esses vasos passam a ter uma alta pressão agora. E também vai haver uma diminuição da depuração hepática e o aumento da resposta antigênica. Por quê? Agora, os sinusoides não vão estar tão bem perfundidos, os hepatócitos eles não vão conseguir depurar nem as substâncias tóxicas e nem também as substâncias antigênicas que vêm aí do trato gastrointestinal. E com isso, aumenta a resposta antigênica na circulação sistêmica, né? Já que o fígado ele não está funcionando ali como aquela primeira barreira para uma depuração. E aqui é para mostrar para vocês a questão dessa reorganização vascular. Então, desse lado a gente tem o fígado não cirrótico, aqui é o sinusoide, né? Então, aqui a parede dele com as fenestrações, aqui é a célula de Kupfer, aqui é a célula estrelada ou célula de Ito, que ela está quiescente, ou seja, fazendo só o seu reservatório ali de vitamina A. E aqui no espaço de Disse, entre os sinusoides e hepatócitos, a gente vê que é uma trama bem delicada, assim, desse colágeno, né? Não é um espaço muito ocupado por essas fibras. E aqui os hepatócitos também em perfeito estado. Já no fígado cirrótico, a gente vai ter a ativação dessas células estreladas, que agora vão ser miofibroblastos, ou seja, eles secretam componentes da MEC de forma excessiva. E eles também têm a capacidade de, como eu falei, contrair esses sinusoides. Já o espaço de Disse, ele vai ter agora mais fibras, então vai ser um espaço mais denso agora, com esses componentes extracelulares. As fenestrações, não vai ter mais. A célula de Kupfer vai acabar por ser ativada também vai estar produzindo aí citocinas, que vão estar ajudando nesse processo, e os hepatócitos eles vão perder as suas microvilosidades, ou seja, isso isso prejudica também o transporte dos solutos, né, para esses hepatócitos, para haver aí a depuração e também a própria nutrição deles. E aqui nessa imagem que eu quero mostrar para vocês, aqueles desvios portossistêmicos que eu falei lá atrás, né? Então, a gente tem aqui, nessa imagem, para mostrar as anastomoses que elas já existem de modo fisiológico, né? Então, a gente tem aqui da veia gástrica esquerda se anastomosa com as veias esofágicas. Só que essas veias esofágicas mais superiores, elas já têm, elas são tributárias da veia cava inferior. Então, isso aqui já ocorre de forma natural, anatomicamente já existe, né? A mesma coisa aqui, as veias que fazem parte aí da circulação portal, que vão servir como tributárias, né, para a circulação portal, elas também se anastomosam com outras veias, tá aqui, veias retais, médias e também as inferiores, elas já são tributárias da veia cava, então já há essa anastomose aí fisiologicamente. Tem também as veias que são tributárias, as veias retroperitoneais que vão ser tributárias da veia cava, elas também têm anastomose aqui co-tributárias da circulação portal. A mesma coisa com as veias paraumbilicais, que também drenam para a veia cava, mas tem anastomose com a circulação portal.
E aí, o que é que acontece? É que quando a gente tem a cirrose, vai haver o desvio. Então, em vez de seguir o fluxo normal pela circulação portal, vai ser desviado justamente para a circulação sistêmica, por essas anastomoses, para atingir aí a veia cava. E agora vamos falar das complicações, porque todo esse mecanismo fisiopatológico da cirrose, ele acaba por gerar essas complicações. Então, as principais são a hipertensão portal, a insuficiência hepática. A hipertensão portal, ela pode ainda originar como consequência, né, uma hemorragia varicosa, ascite, encefalopatia, sendo que a ascite ainda pode evoluir para uma peritonite bacteriana espontânea e para uma síndrome hepatorrenal. Enquanto que a insuficiência hepática, ela também pode gerar uma encefalopatia e a icterícia. Bom, então, na hipertensão portal, vai haver um aumento da resistência ao fluxo portal lá nos sinusoides. E aí, fatores que estão contribuindo para isso. A própria compressão pela fibrose que está sendo formada em volta desses vasos e também pelos nódulos que se formam no parênquima, eles acabam por comprimir esses vasos portais. Há uma maior liberação também de fatores vasoconstritores e a diminuição do óxido nítrico, que seria um vasodilatador, na circulação intrahepática. Além disso, vão surgir anastomoses arteriovenosas. Então, aquele sangue arterial que está ali numa alta pressão acaba se anastomosando por essas veias do sistema portal e aumentando ainda mais a pressão, né? Além disso, o aumento do fluxo sanguíneo na circulação portal, por aquele mecanismo que eu já falei para vocês, né? Que se aumenta como um todo o fluxo para as vísceras abdominais, o que acaba gerando também um fluxo maior de sangue no sistema portal. Aí, aqui nessa imagem, a gente tem as principais consequências ali da hipertensão portal, né? Então, ela pode gerar também encefalopatia hepática, como eu falei, as varizes esofágicas, pode gerar uma esplenomegalia, ascite e essas outras manifestações aqui, que eu vou explicando a seguir. Então, quando a gente tem esse aumento na circulação portal, vai acabar havendo também o retorno, né, por congestão, na verdade. Vai haver a congestão desse fluxo que estaria indo pela veia porta, aumentando tanto o volume, né, quanto o peso do baço. Então, a gente vai ter uma esplenomegalia. Por quê? Né? A veia porta ela é formada pela veia esplênica e pela veia mesentérica superior. Então, quando a gente tem um aumento dessa pressão, a congestão, o baço aumenta. Com isso, gera um hiperesplenismo, né, que seria a maior capacidade de retenção e também de destruição das células sanguíneas pelo baço. Então, isso acaba por gerar uma plaquetopenia ou então uma pancitopenia, que seria a plaquetopenia seria a redução plasmática das plaquetas, a pancitopenia a redução, né, de hemácias, dos leucócitos e também das plaquetas. Uma outra consequência da hipertensão portal é a circulação colateral. Então, lá naquelas regiões que eu mostrei para vocês de desvios portosistêmicos, vai existir agora uma circulação alternativa, né, até para tentar ajudar a diminuir a pressão do sistema portal. Então, o sangue se desvia, né, desvia o seu fluxo, que antes iria para a veia porta, agora ele vai para a veia cava, só que ele vai estar com uma pressão elevada por causa da hipertensão portal. E aí, quando ele retorna lá pelas veias esofágicas, ele pode acabar por gerar varizes esofágicas, né, que estão aqui representadas. Essas varizes, elas se desenvolvem quando a pressão na circulação portal está entre 10 a 12 milímetros de mercúrio. Quando a gente tem uma dilatação ainda maior, já que a circulação sistêmica está com uma vasodilatação, né, essas varizes, elas podem acabar, né, se rompendo e aí gerar uma hemorragia digestiva. Essa hemorragia digestiva, ela pode se manifestar clinicamente por um hematêmese, por melena ou então por anemia progressiva. E outras regiões, né, de circulação lateral seria pelos vasos periumbilicais. Eu mostrei que ocorre um desvio por lá também. Então, aí acaba por gerar a cabeça de medusa.
E pelos plexos hemorroidários também, né? Pode haver circulação colateral por lá, e aí geram essas hemorroidas. Então, a hipertensão portal, ela seria um diagnóstico diferencial quando o paciente desenvolve hemorroidas. Mas acaba por não ser uma causa muito comum a ser considerada, assim, na prática clínica. Pelo menos foi o que o livro indicava. E a CIT, né? Outra consequência aí da hipertensão portal. A CIT é, então, uma coleção de líquido na cavidade peritoneal, um aumento, né, excessivo dessa coleção de líquido, que tem a característica serosa na cavidade peritoneal. Ela vai estar ocorrendo principalmente por um aumento do fluxo linfático hepático, que no paciente cirrótico chega a 20 litros por dia desse fluxo linfático, ou seja, está muito, muito aumentado. E também pelo aumento da pressão hidrostática na circulação portal. Além disso, outros fatores que contribuem é o quadro de hipobuminemia. Então, o fígado, né, ele está tendo lesões nos seus hepatócitos, acaba por produzir menos ou de forma deficiente as proteínas que ele produzia normalmente, entre elas a albumina. Então, há um quadro de hipoalbuminemia, o que diminui a pressão oncótica na circulação, e há também um aumento de retenção de sódio no paciente. Por quê, né? Com a vasodilatação da circulação sistêmica, o sistema renina-angiotensina ele acaba por ser ativado porque o volume arterial efetivo ele diminui. Então, eu tenho a ativação desse sistema, acaba por ter uma retenção de sódio. Isso ajuda aí a aumentar a pressão hidrostática e mais um motivo para se desenvolver a ascite. E aí, uma consequência agora da própria ascite seria a peritonite bacteriana espontânea. O que é que acontece? É a infecção desse líquido seroso que está na cavidade peritoneal, né? Esse líquido acítico, ele vai acabar por se infectar por bactérias que vão migrar aí das vísceras, né, do trato gastrointestinal, elas acabam por migrar para linfonodos mesentéricos e para outras regiões extraintestinais, inclusive o líquido acítico. Então, há uma migração também para esse líquido na cavidade peritoneal. E como o líquido acítico ele é pobre em opsoninas, facilita, né, que essa infecção acabe por se instalando. Mais uma consequência da hipertensão portal é a síndrome hepatorrenal. Essa síndrome é uma insuficiência renal na ausência de lesões renais e associado a uma hepatopatia grave, que é o que a gente observa nesse paciente cirrótico que já desenvolveu até hipertensão portal. Vai acontecer que lá nos rins vai haver uma vasoconstrição das arteríolas, né? Com isso, a gente tem uma diminuição do fluxo sanguíneo renal, há uma diminuição da filtração glomerular, uma diminuição também do débito urinário. Bom, e aí a outra complicação bastante importante da cirrose em si é a insuficiência hepática. Então, eu tenho quando ocorre uma redução na massa funcional desse fígado, afinal está sofrendo várias lesões e tudo mais, e com isso vai impactar diretamente, né, na fisiologia hepática, o que faz com que haja uma diminuição tanto da metabolização quanto da síntese das substâncias pelas quais o fígado era responsável, tanto metabolizar quanto sintetizar. E aí, com isso, a gente tem uma diminuição dos fatores de coagulação, o que pode gerar aí edema e hemorragias. Há uma hipoalbuminemia, como eu já falei para vocês, uma vez que o fígado que é responsável por sintetizar a albumina, e há uma menor metabolização dos estrógenos. Então, gera um hiperestrogenismo. Né? Esse estrógeno ele não vai ser depurado de forma eficiente. Isso acaba por gerar aranhas vasculares, gera também eritema palmar, e nos homens pode levar a uma ginecomastia, a uma hipotrofia testicular e a perda de libido. Se a gente olhar aqui nessa imagem, e ele indica aqui uma atrofia testicular, e aqui ele mostra essas aranhas vasculares. Né? Esses dois aspectos, no homem, ele acaba por aparecer por conta que vai ter mais estrógeno, né, disponível, uma vez que ele não vai estar sendo depurado de forma eficiente pelo fígado. E aí, a insuficiência hepática ela pode gerar a encefalopatia, né? Por que ocorre a encefalopatia? Porque é uma diminuição na depuração de substâncias que são tóxicas ao sistema nervoso central.
E só que essa depuração pode se dar tanto, essa depuração deficiente dessas substâncias tóxicas, pode se dar tanto pela insuficiência hepática, porque não tem hepatócitos suficientes, ou eles não estão funcionando da maneira adequada para depurar essas substâncias, quanto também pela hipertensão portal, né? Eu falei que tanto uma quanto a outra levava a cefalopatia. E por que na hipertensão portal? Porque lá a gente vai ter a promoção daqueles desvios portosistêmicos, logo essas substâncias não vão sequer chegar aos sinusoides, não vão ser depuradas, então elas vão estar aí em maior quantidade no plasma, atingindo o sistema nervoso central. E aí, uma dessas substâncias que merece destaque é a amônia, né? Afinal, o fígado ele não vai conseguir metabolizar de forma eficiente os aminoácidos. Então, aquele ciclo da ureia ele fica prejudicado, aumentando aí a amônia circulante. Essa amônia em excesso, né, ela acaba por atingir o sistema nervoso central, e lá ela provoca alterações no metabolismo do ácido gama-aminobutírico, o GABA, né, que ele é um neurotransmissor inibidor importante do sistema neural, e isso acaba por levar a uma depressão cortical, porque o GABA ele se torna mais disponível, ele é mais sintetizado, por conta dessas alterações que vão ser promovidas pela amônia em excesso. Além disso, o fígado ele não vai conseguir depurar substâncias que são chamadas como falsos neurotransmissores. Essas substâncias, uma vez que elas estão livres, né, disponíveis e atingem o sistema nervoso central, elas competem com outros neurotransmissores que já são próprios do sistema nervoso central e acaba por levar a transtornos funcionais. E o manganês também, uma vez que ele não vai ser bem depurado, ele, ao atingir o sistema nervoso central, ele pode levar a uma perda de função motora. Então é isso, gente. Esse é o fim aí da primeira parte da apresentação. Espero que vocês tenham entendido. No final, pode tirar dúvidas. E agora eu deixo vocês com o meu amigo e colega Marcelo Andriot. Bom, então vamos dar sequência aqui. Inicialmente, eu vou falar um pouco de quadro clínico, diagnóstico, prognóstico e algumas condutas. Não vou abordar todas as condutas, até porque seria extremamente dispendioso em tempo. Eu diria que o assunto cirrose hepática, por si só, ele seria um módulo com vários problemas, né? Bom, quadro clínico. O que é interessante destacar? A cirrose hepática é uma doença de evolução lenta. Então, em grande parte, nós vamos ter um paciente assintomático, ou seja, um paciente que não tem sintomas. Se ele não tem sintomas, ele acaba não procurando o médico. Se ele não procura o médico, ele acaba não tendo diagnóstico, ou melhor, ele acaba descobrindo, né, a cirrose hepática quando ela está numa fase muito avançada. E isso vai implicar num péssimo prognóstico. A literatura também afirma que o paciente pode ser oligosintomático, ele pode ter alguns pequenos sintomas, né? Oligo, poucos. Dentre os sintomas, ele poderia ter uma astenia, um emagrecimento, os estigmas, que foi muito bem lembrado pela Gabriela, o eritema palmar seria um exemplo, ou até mesmo a hepatomegalia ou esplenomegalia. Em fases mais avançadas, quando a gente já tem um paciente que apresenta insuficiência hepática ou a hipertensão portal, nós vamos encontrar como características básicas a icterícia, os distúrbios de coagulação, que vai ser um grande problema para o médico, né? Até porque todo mundo sabe que o fígado produz os fatores de coagulação. Se eu tenho um fígado que está recebendo um processo de fibrose, que está perdendo e que está diminuindo a sua função, eu vou ter menos fatores de coagulação. E, portanto, eu vou comprometer toda aquela cascata, tanto da via extrínseca, da via intrínseca, da via comum, né? Posso ter também alterações endócrinas. Uma foi muito bem lembrada por Gabriela, que é a famosa ginecomastia. Mas existe a famosa alteração na purificação secundária. O que é isso? O homem acaba perdendo os cabelos da barba, do peito, da região inguinal. Enfim, isso seria alguma das alterações endócrinas. A desnutrição também é um problema, especialmente se a etiologia for alcoólica.
Lembrando aqui o trabalho do meu amigo Felipe, na última sessão, o álcool, ele por si só é rico em calorias e acaba inibindo o paciente de se alimentar. E num contexto de cirrose, então, vou ter uma desnutrição acentuada. Você pode contrair edema nos membros inferiores, a famosa ascite, que todo mundo pensa em cirrose, associa a ascite e a hemorragia digestiva. É interessante salientar que quando você tem uma insuficiência hepática ou uma hipertensão portal, o diagnóstico é fácil. Entretanto, você não consegue retornar a sua intervenção, ela não vai conseguir garantir ao paciente o mesmo padrão de vida quando ele estava na fase assintomática ou quando ele tinha poucos sintomas. Por isso, é extremamente importante diagnosticar de forma precoce. Né? Ô, Felipe, vocês estão aí, né? Sim, sim. Sim, Marcelo. Bom, aqui algumas pequenas ilustrações, para não ficar muito teórico. Então, todo mundo consegue observar a icterícia, o eritrema palmar, o padrão de circulação colateral, a ginecomastia e as famosas aranhas vasculares. Não tem nem muito o que falar. Preciso fazer o diagnóstico. Né? Eu já recebi o paciente, tive a anamnese, já formulei uma hipótese, eu preciso agora trabalhar com o diagnóstico. Pensando em diagnóstico, nós vamos pensar no arsenal no laboratório. O que eu poderia fazer? Eu posso medir inflamação e função. O principal no nosso contexto vai ser a função. Então, eu posso ver a função do hepatócito. Bom, o hepatócito ele é uma célula que produz várias substâncias essenciais. Então, eu posso dosar a albumina e a protombina. Posso também dosar a bilirrubina, mas a bilirrubina ela não é específica. Até uma alteração a nível de canalículo altera a bilirrubina. Mas, de forma geral, o autor traz o seguinte: você dosa albumina, protombina e bilirrubina. E vamos acompanhar essa função. Quanto maior for a deposição, quanto maior for o processo de fibrose, maior vai ser a perda da função e isso vai me dar um prognóstico ruim. Posso também trabalhar com alguns marcadores que vai medir a inflamação, que vai ser importante em relação ao diagnóstico diferencial. Então, a inflamação no hepatócito, eu posso pensar na ASD e na ALT, antiga na TZO e TZP. E posso ver a fosfatase alcalina e a gama-GT, para me analisar o canalículo. Bom, peguei o paciente, vi que ele tem uma alteração na função, agora eu vou pensar qual é a etiologia. A Gabriela ilustrou várias possíveis etiologias. O autor traz o seguinte: uma possível é o álcool. Se é o álcool, o primeiro passo é uma boa anamnese. É ver se o paciente ele tem história de uso abusivo com o álcool. Então, a anamnese, nesse ponto, é fundamental. Segundo, eu vou ter alguns marcadores. Eu vou ter uma AST elevada em relação à ALT. Eu vou ter o meu gama-GT também elevado. Eu vou ter lá no hemograma o volume corpuscular médio maior que 100 fitolitros. O que vai me levar a pensar numa etiologia alcoólica. Uma outra possibilidade seria eu pesquisar o vírus da hepatite C. Novamente, a anamnese é fundamental. Eu tenho que ver a história desse paciente com drogas. Eu tenho que ver, quando eu coloquei aqui sangue, eu tenho que ver se ele recebeu algum processo de transfusão antes da década de 90. Apesar que antes de 92. 1992, e vou pesquisar e vou utilizar a sorologia. Então, usando aqui as palavras da professora Karina, eu vou dosar o anticorpo HCV e vou ver também o PCR do RNA do vírus da hepatite C, para ver se existe material circulante desse vírus.
Uma outra possibilidade de pesquisa é a famosa esteatose, né? Usando aqui as palavras do meu amigo Felipe. Quando eu penso na doença hepática gordurosa não alcoólica, a gente associa a síndrome metabólica. Então, eu vou associar a um paciente que, teoricamente, está com a glicose elevada, ele deve estar com HDL baixo, ele deve estar com os triglicerídeos elevados, é um paciente que, visivelmente, ele vai estar gordinho, obeso, e principalmente ali a nível da cintura abdominal, que vai estar aumentada. Agora, evidente que existem pacientes com esteatose, magros, que não têm a síndrome metabólica, mas isso são a minoria dos casos. Uma outra possibilidade de pesquisa, o vírus da hepatite B. Então, eu vou pesquisar em relação à atividade sexual, na anamnese é importante. Faz sexo de forma protegida, não protegida, tem um parceiro, tem múltiplos parceiros, a história com drogas, a história com sangue. E, novamente, eu vou pesquisar o anticorpo HBC da classe ZZ. E também vou dosar o AZHBS. Por fim, eu vou ver em relação a drogas. E quando eu falo em relação a drogas, a Gabriela ponderou muito bem os fármacos da farmácia tradicional, a medicina tradicional. Mas nós não podemos esquecer, em hipótese nenhuma, que os pacientes costumam utilizar ervas. Ervas para tratamento de pressão, ervas para tratamento de colesterol, ervas para N afinidades, para perder peso. E muitas vezes, na anamnese, eles acabam nem relatando esse consumo de ervas porque eles pressupõem que são naturais. E se são naturais, não fazem mal. Então, você tem que ter aqui uma busca ativa, né? Bom, essa seria uma pesquisa breve da etiologia, né? Vamos para o diagnóstico. Biópsia. A Gabriela já tocou no ponto crucial. Eu tenho um paciente que tem facilidade em sangrar. Ele tem uma alteração nos fatores de coagulação. Lembrando lá o nosso tutorial, né? Se não tem protombina, não tem trombina. Se não tem trombina, o fibrinogênio não converte em fibrina. Então, repare, é um paciente que, teoricamente, ele vai sangrar facilmente. E, para mim, utilizar uma biópsia, a biópsia é um método invasivo. Utilizar um método invasivo no paciente que tem dificuldade de coagulação, que tem as vias de coagulação alteradas, eu vou acabar correndo um certo risco. Então, muitas vezes, os médicos acabam não optando por utilizar esse método invasivo. Então, aí, nós vamos tentar dosar essa fibrose através de outros métodos que são não invasivos. O que a literatura fala? Primeiro tem esse FIB-4. Então, repare os parâmetros utilizados. Ele vai utilizar a idade do paciente, o AST, o ALT e as plaquetas. Então, são parâmetros extremamente fáceis que você já até pediu numa fase inicial. Quando você pesquisou lá a questão da inflamação, você solicitou o ASD e o ALD. Então, são parâmetros razoavelmente fáceis. Você pode utilizar também esse método do Fibrous Score, apesar que ele é mais específico para a esteatose, mas também você pode utilizar ele, de acordo com o autor. E ele vai levar em consideração os parâmetros da idade, o IMC, a glicose, novamente, a AST, a ALT, plaquetas e albumina. Repara que são parâmetros de fácil obtenção e de baixo custo. E você pode utilizar a famosa elastografia, né? Antigamente, nós utilizávamos o ultrassom. Hoje, você consegue calcular utilizando uma ressonância magnética. Então, você facilmente consegue dosar a quantidade de fibrose existente no fígado, né? Bom, em relação ao prognóstico, existe esse score, que é o MELD. Tem até uma formulinha
mas eu peguei isso da internet, é um aplicativo. E, novamente, repare os parâmetros como são fáceis. Você entra com 3 parâmetros: creatinina, bilirrubina e INR. Repare que esse MELD, ele vai marcar o risco do paciente em falecer em curto prazo. A literatura também fala que esse MELD, ele indica e vai qualificar o paciente na fila do transplante hepático. Existe um outro parâmetro, né? Uma outra forma de eu avaliar o prognóstico, que é a classificação DILT. Então, ó, eu vou avaliar a encefalopatia, a ascites. Aí é interessante que são parâmetros clínicos, né? Encefalopatia e a presença de ascite. E vou utilizar também parâmetros de laboratório. Vamos utilizar a bilirrubina, a albumina e o prolongamento do tempo da protombrina, né? Esse é um prognóstico que vai me dar o risco da doença de médio e longo prazo. Então, se eu quero o risco do paciente em falecer em curto prazo, MELD. Se eu quero o risco da doença de médio e longo prazo, Budil. Bom, pessoal, vocês estão aí, né? Sim, Marcelo. Desculpa. Estamos, Marcelo. Né? Então, vamos para condutas. Né? Algumas condutas. Primeiro, antes de iniciar as condutas, eu volto a enfatizar, é importante, como recém-formados, diante de um paciente que a gente tenta fazer a busca ativa, a orientação e tenta dar o diagnóstico o mais rápido e encaminhar para o especialista, né? Encaminhar o mais rápido para o especialista pode ser talvez a melhor conduta, né? Agora, em relação à ascite, primeiro, o que o autor traz? Eu tenho que ter uma dieta com baixo teor de sódio. Aí o autor fala que tem que ser uma dieta menor que 2 a 3 gramas de sódio. Repouso. Isso é fundamental. E posso fazer uma paracentese diagnóstica. Bom, eu preciso, já que o meu paciente tem ascite, eu preciso determinar a origem desse líquido. Eu posso ter um exudato ou eu posso ter um transudato. E isso vai direcionar minha forma de pensar. Porque se eu tenho um exudato, eu vou pensar em doenças inflamatórias, eu vou pensar em neoplasias. Por outro lado, se eu tenho um transudato, eu vou pensar na cirrose. Poderia também ser uma síndrome nefrótica, poderia ser uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, determinar a origem desse líquido é fundamental. O que o autor fala? Ele, teoricamente, nesse exame, eu vou fazer o famoso gradiente de albumina do soro da ascite. Então, eu vou medir a albumina do líquido que eu coletei e vou comparar essa albumina com a albumina plasmática. Se o valor for maior que 1,1 miligramas por decilitro, eu tenho um transudato. Agora, qual que é a vantagem desse líquido também? Ele vai me dar a famosa contagem de neutrófilos. Se eu tenho mais que 250 neutrófilos por milímetro cúbico, isso daí vai me levar ao que a Gabriela explicou. Eu posso ter aí, no caso, uma peritonite bacteriana espontânea. Então, fazer essa paracentese e determinar a origem do líquido é fundamental. Vou ter uma abordagem farmacológica, claro. Então, aqui eu citei o quê? A espironolactona, que o autor fala que é de 100 a 400 miligramas por dia, e tenho a própria furosemida, de 40 a 160 miligramas por dia. Lembrando, a furosemida é um diurético de alça. Se ela é um diurético de alça, eu tenho que estar atento, porque eu não vou poupar potássio. Então, eu posso ter como consequências uma desidratação, uma hiponatremia, uma diminuição até mesmo do potássio, é previsível. E tenho a espironolactona, que é um poupador de potássio. Aí todo mundo lembra lá do curso da Arata, que ela vai agir
vai inibir a ação da aldosterona no túbulo contorcido distal. Então, eu tenho esse arsenal de farmacologia. Aí eu coloquei paracentese de alívio. Por que isso? Pô, o paciente com ascite, ele tem um volume abdominal maior. Isso vai estar comprimindo o estômago. Vai, isso é um problema. Isso vai estar comprimindo também as bases diafragmáticas. Sim, então esse paciente vai ter um desconforto também respiratório. Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma paracentese para retirar o excesso desse líquido. Agora, não adianta nada eu retirar o líquido e não entrar com a albumina. Porque se eu retiro o líquido e não entro com a albumina, vai ocorrer o autor falava que ocorre uma mobilização intravascular. Significa que aquele líquido ele vai ser restituído. Por isso que torna-se necessário utilizar a albumina endovenosa, para evitar essa mobilização intravascular. Bom, eu falei para vocês que na paracentese era fundamental ver o número de neutrófilos, até para você descartar uma peritonite bacteriana espontânea. Mas e se tiver essa peritonite bacteriana espontânea? O que o autor traz como conduta? Eu posso utilizar os antibióticos por 5 a 7 dias, mais uma albumina endovenosa. Né? Dentro desses antibióticos, se não me falha a memória, seria a cefalosporina, 3ª geração endovenosa. Bom, desse slide, eu acho que era o que eu tinha para falar. Espero que vocês estejam aí. Bom, uma outra conduta seria o que é a síndrome hepato-renal. Quando eu falo em síndrome hepato-renal, a primeira atitude minha, eu tenho que tirar o fator desencadeante. Então, o fator desencadeante foi uma infecção, foi alguma droga, foi algum sangramento, eu tenho que intervir e eliminar esse fator desencadeante. Segundo, eu posso fazer uma expansão volêmica. Então, nessa expansão volêmica, o autor falava que ele pode utilizar albumina, 1 grama por quilo por dia, no máximo até 100 gramas. Mas lembrando, o paciente cirrótico, dificilmente ele vai ter mais que 100 quilos. Cada frasco de albumina são 10 gramas, então né, seria no máximo 10 frascos. E esse tratamento eu faço por até 2 dias. Aí eu vou verificar, esse paciente respondeu ou não? Se respondeu, maravilha, acabou, né? Agora, se não respondeu, eu posso e devo utilizar, em associação à albumina, uma terlipressina. Essa terlipressina é um vasoconstritor. Qual que é a ideia dela? Eu quero pegar aquele sangue que está retido ali no seio esplênico e pôr ele para circular. Por isso eu estou utilizando a terlipressina. E o autor fala que eu posso utilizar ela de 0,5 a 2 miligramas a cada 4 ou 6 horas. Claro, se eu estou usando um vasoconstritor, sempre começo com a menor dose, vou lá e faço a aferição da creatinina. Aí o autor brincava o seguinte, se a creatinina reduziu mais que 25%, maravilha, vou manter a dose. Agora, o grande problema é quando a creatinina reduz menos que 25%. Se a creatinina reduzir menos que 25%, eu vou ter que aumentar a dose e vou, obviamente, reavaliar no período de 48 horas. Alguém poderia virar para mim e perguntar, Marcelo, quando fala em vasoconstritor, eu lembro da noradrenalina. Não seria mais cômodo? Porque a terlipressina era ter um custo maior. Então, vamos utilizar a noradrenalina, porque em relação a custo, num país como o Brasil, é fundamental. Só que tem um grande problema. Para mim, utilizar a noradrenalina, eu vou precisar de um catéter central. Ela não pode ser feita em veia periférica. E eu vou necessitar também de um ambiente de UTI, de unidade de tratamento intensivo. Então, se você pegar um custo para mim fazer o procedimento com a noradrenalina,
esse custo ele vai ficar extremamente elevado. Não vai valer a pena, né? Bom, ok. Deixa eu só pensar. Fator desencadeante, expansão volêmica, albumina, funcionou, ok, não funcionou, associar a um vasoconstritor. Ok. Bom, por último, posso que está todo mundo esgotado, mas existe a questão da hemorragia digestiva, né, que também foi ponderado muito bem por minha amiga. Então, primeiro, eu tenho que fazer estabilização tanto ventilatória como hemodinâmica, aquele famoso ABCD, né? Na verdade, é o trauma, ABCDE. Lembrando que no C, o C é a circulação, eu posso até mesmo fazer a infusão de cristalóides, mas eu tenho que tomar um cuidado, porque se eu infundir muito, eu vou acabar alterando a pressão e piorando a situação do meu paciente. Então, o autor, ele relata para que eu possa manter essa pressão arterial média na faixa aí de 70 milímetros de mercúrio. Fiz o primeiro cuidado, a estabilização, o paciente está estável, eu vou fazer um cuidado específico. Então, qual seria o cuidado específico? Primeiro, a terlipressina, que nós já falamos que é um vasoconstritor. Eu quero... Isso. Vou utilizar a terlipressina, que é um vasoconstritor. Posso também utilizar um antibiótico. Aí o autor pondera 2. Ceftriaxona e o norfloxacino. Né? Por fim, se eu tenho uma suspeita de hemorragia digestiva, eu posso utilizar a endoscopia digestiva alta. Caso não funcione, essa endoscopia digestiva alta deve ser feita o mais rápido possível. Estabelece-se um prazo máximo de 12 horas. E, se não funcionar, eu tenho aí as opções. Eu posso utilizar o famoso DIPS e o famoso transplante hepático. Né? Agora, só uma observação, esse norfloxacino, você tem que ter uma função hepática boa. Então, utilizá-lo é complicado. Né? Bom, alguém poderia me falar, Marcelo, o que é o DIPS? Eu trouxe aqui uma ilustração. Repara, você começa pelo autor perazungular, vai até a veia hepática, e da veia hepática você vai colocar um stent, que vai ligar a porta à veia hepática. O objetivo aqui, teoricamente, é você aliviar a pressão. Então, eu tenho que aliviar a pressão no sistema porta. Né? Bom, esse seria um dos procedimentos. Se não funcionou, transplante. Né? Bom, aqui estão as referências. Espero ter contribuído um pouco com vocês. Espero que ainda eu esteja online, né? Claro.